Seja bem-vindo a mais um episódio do Tronocast Podcast. Eu aqui, Deco Marquardt, e do meu lado hoje não é Ricardo Barbi, é Drogo! Olá, bom dia, tudo bem, Deco? Bom dia, né? Cedinho hoje, nós gravando aqui. Olá, muito bom estar aqui com vocês. Um prazer imenso, muito bom. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui nessa mesa. Uma honra e um temor muito grande. A gente sabe que essas entrevistas alcançam muita gente de Floripa, do Brasil, do mundo, sempre com conteúdos tão relevantes. Tem sido muito relevante para mim, assisto, sempre muito, muito bacana. Então é sempre muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Estamos continuando, né, Drogo, a gravação do que a gente fez na conferência Ressurgência 2024, que tem o tema que está aí no nosso... No fundo, profundidade e influência. Não, muito legal, cara. A gente tá recriando aqui em Floripa, direto dos estúdios, em Coqueiros. Estamos recriando aqui o ambiente, né? Do CTPI que rolou lá em Alphaville. Não chega a IP Alpha, né? Não chega a ser... Não chega a ter todo aquele clima, né, da IP Alpha. Mas estamos tentando. Aqui temos o banner e temos um dos diretores do CTPI. Então, assim, eu já estou sentindo aqui a atmosfera do evento. Tá legal, tá bacana, tá bacana. Zigo, muito obrigado, né, por aceitar o convite de gravar com a gente, nessa continuação aí do que a gente fez lá no evento, né? Obrigado, queria te agradecer aqui em nome do Tronocast, né? E já como diretor do CTPI, especialmente como pastor da comunidade Encontro, uma igreja luterana. Bom dia, Deco, bom dia, Drogo, amigos. É muito bom estar aqui com vocês e logo de saída sublinhando a importância do trabalho que vocês fazem, chegando em muitos lugares, chegando em muita gente, que nesses tempos de exílio e nesses tempos conturbados, que bom, busca a Deus. Busca quem sabe o que nem sabe o que busca, mas busca a Deus de alguma maneira e sem dúvida, o Tronocast é uma dessas ferramentas que Deus tem usado para chegar com o Evangelho onde pessoas buscam, onde pessoas estão a fim de algum encontro com o sobrenatural. E é muito bom saber que Deus tem usado vocês para isso. Muito bom. A gente estava conversando um pouco antes aqui, né, sobre como a comunidade Encontro é uma dessas ferramentas do exílio, né, de como a igreja alcança a cultura no exílio. Podia falar um pouco para a gente de como é a comunidade Encontro? Bem, a comunidade Encontro ela surge a partir de 2014, 2015, a partir de uma percepção. A leitura da realidade e da cultura aqui da Grande Florianópolis, onde nós vivemos, nós fazíamos já na época a percepção de um número crescente de pessoas em nosso contexto sem igreja. Pessoas, na época, estatísticas oficiais falavam de 15% ou até 20% da população que se declarava para o censo do IBGE como pessoas sem religião. E o que nós estamos percebendo ao longo dos anos que esse número é crescente. Eu calculo hoje, numa percepção meio intuitiva, de observação, de que na realidade da Grande Florianópolis, onde vivem mais de 1 milhão de pessoas, seguramente mais de 50% não frequenta nenhuma igreja. Então essa observação de que há um grande número de pessoas sem igreja, mas o que não significa necessariamente pessoas que não buscam a Deus. O que nós percebemos nas conversas com as pessoas é de que pessoas que diziam não para a igreja constituída, igreja institucional, mas ao mesmo tempo que dizem não para a igreja, buscam a Deus. Quer dizer, igreja não, Deus sim. Então a percepção de um número crescente de pessoas nessa condição despertou em nós, e eu creio que o Espírito Santo despertou em nós, esse desafio de ser uma igreja para quem não gosta de igreja. Ser igreja para quem é ferido de igreja, para quem foi machucado em igreja, decepcionado por igreja. Então é nesse contexto que surge a comunidade Encontro lá em 2014 e 2015.
Quer dizer, esse é o exílio. Esse era o nosso exílio. Esse é o exílio no qual nós percebemos, onde pessoas buscam a Deus, mas quer me parecer que muitas delas nas igrejas instituídas ou constituídas, por mais sérias que fossem, não encontravam as respostas para a vida que elas procuravam. Que legal, Ziegel. E é muito interessante porque, assim, para você que está chegando agora, né, acabou de começar a conversa, o pastor Ziegel é pastor luterano, e ele plantou uma igreja aqui em Floripa, Florianópolis e São José. Ele começou uma igreja do zero, com uma cara diferente, uma proposta diferente. É uma igreja luterana, mas a gente estava aqui até conversando antes. É interessante porque essa igreja não tem aquele formato tradicional de uma igreja histórica. Ela tem uma pegada mais contemporânea, a gente poderia dizer, né? E então as pessoas, quando elas vão, eu já tive essa experiência de ir no culto da comunidade Encontro, que não é chamado de culto, é chamado de encontro, né? A gente tem essa quebra, né? Essa quebra daquela formalidade mesmo. A gente chega lá e tem um outro tipo de receptividade e as músicas e toda a forma como é conduzida a coisa, né? E tudo isso é intencional para alcançar esse público ao qual eles estudaram. Então é muito legal, Ziegel, porque vocês estudaram o público que vocês queriam alcançar e vocês estão alcançando esse público. Isso que é muito legal. E as pessoas se sentem bem e voltam. Isso que é muito, muito legal. Ou seja, é bem isso que a gente está conversando dentro do tema que foi conversado, que foi proposto da conferência. Como realizar a missão na cultura do exílio. Quando a sociedade vive uma proposta onde Jesus Cristo não é mais o protagonista da sociedade. Né? As pessoas elas vivem muitas outras influências, né? E não só as outras influências, como também elas chegam, como você disse, feridas. Feridas de outras igrejas, feridas de outras experiências religiosas, de outras experiências ditas cristãs. Então, Ziegel, como que acontece no dia a dia o trabalho com essas pessoas? Como que vocês cuidam dessas pessoas? Essas pessoas chegam e elas são impactadas com esse ambiente acolhedor, esse ambiente, às vezes, até desconstruído, mas pautado, sim, na Bíblia, no Evangelho, que eu já vi, uma palavra bem Bíblia, uma palavra bem fiel a Jesus, ao Evangelho, sim, vocês têm essa palavra bem sólida, mas como que acontece no dia a dia esse cuidado, esse caminhar com as pessoas? Obrigado pela oportunidade dessa pergunta aí, Drogo. É bem interessante a observação inicial que você fez, de que a comunidade Encontro ela tem um formato, tem uma cara que foge, de algum modo, daquele formato, desculpe, mais conhecido de um culto da Igreja Luterana. Talvez uma primeira coisa que eu preciso dizer aqui, e aí dar uma palavra de gratidão à direção da nossa igreja, quando nós recebemos o chamado para plantar a igreja e levamos esse assunto à direção da nossa igreja. A direção da igreja nos deu liberdade de ação. Eu lembro que o pastor sinodal da época, da minha área, da nossa área, ele disse: vocês experimentam, vocês fazem e nós aprendemos. Legal. Eu entendi que a denominação estava dizendo de que estava nos dando mandato de plantar uma igreja entre pessoas que não gostam de igreja, permita-me dizer assim, sim, até para que a denominação que vive os seus próprios desafios pudesse aprender da nossa experiência.
E eu sinto nesses 9 anos de comunidade de que isso não foi um discurso vazio, foi assim mesmo, e tem sido assim mesmo. Eu tenho encontrado apoio e liberdade de ação para criar uma comunidade que, ao mesmo tempo que respondesse os anseios das pessoas, fosse firmada no Evangelho. Então, Drogo, respondendo a sua pergunta sobre o dia a dia, pessoas desigrejadas ou pessoas sem igreja, elas constroem a sua pertença à igreja de um jeito diferente do que pessoas que são igrejeiras, digamos assim. Pessoas que têm uma longa caminhada de igreja em comunidades constituídas, elas têm por hábito que elas vão estar no culto no domingo, elas vão estar nos diversos ministérios e departamentos da igreja. Nós logo de início percebemos de que pessoas que buscam uma igreja nesse formato, pessoas que vêm de uma cultura diferente, elas constroem isso não com tanta regularidade, nem com tanta intensidade, e que a gente precisaria criar uma estrutura de igreja simples. Por isso, a estrutura que nós criamos é de uma igreja que tem os cultos de domingo, os encontros e grupos pequenos durante a semana. Só isso. Quer dizer, para alguém que nunca ia para a igreja, de repente você pede que ele vá aos domingos e ainda uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, quando os pequenos grupos funcionam, já é um desafio gigantesco. Sim. Mas, de algum modo, a gente vem percebendo que está funcionando. Não que nós estejamos numa experiência corporativa de ou algo parecido, mas você precisa criar um ambiente muito mais... E aí a igreja se torna muito mais do que um ambiente, um lugar, ela se torna uma experiência, uma vivência que pessoas têm umas com as outras. Como os cultos dos domingos é um tempo restrito e muito curto para isso, é fundamental aquilo que acontece nos pequenos grupos, onde as pessoas desenvolvem relacionamentos, fazem amizade, porque o que nós percebemos é que as pessoas, nesses tempos de exílio, além da palavra, muitas delas procuram aquilo que a gente chama de experiências de comunhão. Experiências de amizade. As pessoas procuram amizades autênticas, procuram amizades verdadeiras. E estas não se constroem de forma muito rápida. Eu sou uma pessoa, por natureza, bastante ansiosa, eu quero que as coisas aconteçam ontem. Deus tem me ensinado a ter paciência com as pessoas, porque eu vejo que depois de 9 anos a comunidade ainda é uma comunidade em plantação. Para que as pessoas criem uma consciência de comunidade, uma vida comunitária participativa, leva muito tempo. Quer dizer, pertença não se constrói por uma ficha preenchida ou por um curso que você faz, mas através de experiências com altos e baixos que pessoas vão construindo e vão fazendo, elas mesmas vão construindo essa sua pertença ao longo de um tempo muito grande. Quer dizer, eu percebo que pessoas constroem essa pertença em 1 ano, mas pessoas vão levar 5, 6, 10 anos para fazer isso. Muito legal, muito interessante. A sua resposta é surpreendente, de alguém realmente que está na caminhada de uma igreja em plantação. Muito, muito bacana. Zigo, eu tenho curiosidade para saber como que foi a tua trajetória dentro da igreja luterana e até de vida, né? Você pode compartilhar um pouco com a gente como que foi isso? Sim, eu sou natural de Pomerode, no Vale do Itajaí, de uma família luterana de berço, dentro desse esquema do qual o Drogo acabou de falar, de uma comunidade tradicional, mas de um pastor muito comprometido, do meu começo de vida até os 14 anos, quando eu fui estudar teologia, o mesmo pastor, um pastor visitador, um pastor que pregava a palavra e que impactou profundamente a minha vida e da minha família. Num primeiro momento a minha mãe aceitou Jesus, o meu pai muito tempo depois, mas eu fui muito fortemente influenciado desde a infância por uma mãe muito piedosa, por uma mãe que lia a Bíblia, por uma mãe que orava.
E quando eu chego aos 14 anos, sem que eu pudesse imaginar, de repente eu recebo um chamado de Deus. E o chamado de Deus vem da seguinte forma: o pastor da nossa comunidade chega para os meus pais, antes de falar comigo, chega para os meus pais e diz: eu tenho a impressão de que o filho de vocês tem um chamado de Deus para ser pastor. Bom, o pastor foi embora, depois os meus pais me falaram e eu achei que eles eram malucos, porque eu jamais tinha imaginado isso. Eu imaginava ser piloto de avião ou jogador de futebol, alguma coisa parecida. Bom, aí vem o chamado de Deus, eu vou estudar teologia em São Leopoldo e aí me torno pastor, alguns anos depois, com 23 anos de idade. Fui pastor em 3 locais diferentes, fui pastor em Alfredo Wagner, aqui na Serra Catarinense, fui pastor em Rio dos Cedros, no Vale do Itajaí, fui pastor em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí, sempre aqui em Santa Catarina. Quando eu fui eleito para a função de pastor sinodal aqui da nossa área, da Grande Florianópolis, Alto Vale, sul do estado, chamado Sino do Centro-Sul Catarinense, pastor sinodal na nossa igreja tem a função, o pastor sinodal tem assim a função de ser o pastor dos pastores. Então exerci essa função por 8 anos e ao final desses 8 anos, mais uma vez Deus atravessa o meu caminho, porque eu planejava ao final desse período me aposentar. E quando eu chego ao final desse meu período, vem justamente o contato com o CTPI, com o pastor Ricardo Agreste e outros irmãos do grupo. E aí vem esse desafio para plantar uma igreja a partir da igreja luterana. Quer dizer, o costume ou a tradição de plantar igreja não faz parte da nossa tradição eclesiástica. Nós somos muito mais uma igreja de atendimento, uma igreja de manutenção, sem fazer disso uma expressão pejorativa. E aí vem o desafio para plantar a igreja aqui na Grande Florianópolis. E aí nós abraçamos esse desafio com um grupo base de mais 44 pessoas provenientes de 6 comunidades luteranas da Grande Florianópolis, e assim tudo começou, no ano de 2014 e 2015. Muito bom, muito bom. Ô Zigfried, qual é o sonho, assim, qual é o desejo, o que arde o coração de vocês, né, nesse alcance das pessoas? O que as pessoas têm buscado no encontro, o que elas têm encontrado, e como que vocês estão chegando nesse objetivo? Uma delas é no nível das pessoas e outra no nível de comunidades. No nível das pessoas, é uma coisa muito bonita você poder observar que pessoas que já tinham dito não para a igreja, instituição igreja, pessoas que já tinham desistido, de repente chegam na comunidade, encontro e dizem: assim dá. Assim dá. Isso aqui fala comigo, isso aqui faz sentido para mim, faz sentido para os meus amigos, faz sentido para os meus familiares. E de repente perceber de que a gente pode ser usado para alcançar muitas pessoas. Isso é muito bom. Então esse é o nosso sonho, de que a gente possa aprimorar a nossa leitura da cultura, entendendo e compreendendo cada vez melhor as pessoas para poder conversar com elas. Antes de plantar a igreja, quando pessoas não queriam ouvir muito do evangelho, não queriam participar da igreja, eu sempre tive uma ideia que, na verdade, era um preconceito de que essas pessoas não queriam nada com nada, como a gente diz. Hoje eu descubro de que o problema não estava com as pessoas, o problema estava conosco, a igreja. As pessoas querem, as pessoas buscam, mas nós é que somos incapazes de nos comunicar e de comunicar o evangelho com elas dentro da sua realidade, dentro da sua cultura. Então, esse é o primeiro sonho, de nos tornar uma igreja cada vez mais relevante, que faz a leitura da cultura sem abrir mão do evangelho, pelo contrário, mas para que essas pessoas possam ser alcançadas por Deus e que a vida delas e a eternidade delas possa ser mudada. E o segundo sonho, com o qual nós temos trabalhado, pelo qual nós temos trabalhado desde o primeiro momento na comunidade Encontro, nós queremos nos tornar uma igreja que planta outras igrejas. Nesses 9 anos, nós temos tido a graça de Deus
de estar envolvidos na plantação de 6 novas igrejas. 2 delas luteranas e outras de outras denominações. E isso me parece que fala da grandeza do reino de Deus. Nós, quando fomos plantados, nós recebemos apoio financeiro e logístico de igrejas luteranas, mas fomos apoiados por igrejas presbiterianas, igrejas independentes, numa legítima visão de reino de Deus. Hoje nós ajudamos a plantar igrejas presbiterianas, igrejas batistas, até a Assembleia de Deus a gente ajuda a plantar. Então esse é o segundo sonho, nos tornarmos uma igreja que planta novas igrejas. Independente da denominação. Independentes de denominação e não no mesmo formato. Não no mesmo formato, porque cada cultura local, cada realidade local tem perguntas diferentes, questionamentos diferentes e que a igreja local é que precisa responder. Por isso, igrejas filhas não podem e não precisam e nem devem copiar o nosso modelo da comunidade mãe. Não pode. Porque a nossa igreja é uma igreja talhada para a nossa realidade, para a nossa cultura. E uma igreja, por exemplo, nós estamos plantando uma igreja em Içara, no sul do estado, que está nascendo com uma cara completamente diferente do que a comunidade Encontro, por conta da cultura local, da realidade local, do exílio local, eu diria. Então o evangelho nunca muda, mas a cultura local muda, e por isso o formato pode mudar. Então, acento no evangelho e liberdade com relação ao formato. Ô, Drogo, é como se o exílio tivesse aspectos culturais diferentes em cada local. Então, Exato. A comunidade daquele local traduz o exílio de forma diferente. Exato, exatamente. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que o povo sofreu o exílio na Babilônia. Mas é como se houvesse o exílio de Floripa, o exílio de Içara, o exílio de São Paulo, que traz elementos culturais diferentes de cada local, e Deus vai levantando comunidades para atender às necessidades do povo dele que vive naquele exílio. E o Zigulf, ele sacou isso dessa galera. Deus levantou o Zigulf lá nos 14 anos dele, lá em Pomerode, olhando para essa galera de Floripa que em 2014 ele ia alcançar. Cara, isso é muito lindo, é muito forte. Por isso, se me permitem, talvez o maior exercício que o pastor e as lideranças da igreja precisam ter, ou precisam fazer, é aquele exercício de a gente conversar com as pessoas de fora e ouvi-las. Quando nós começamos a Encontro, lá nos primeiros cultos, e nós convidávamos as pessoas, nos chamaram a atenção que as pessoas faziam 2 perguntas quando nós as convidávamos. Elas perguntavam, quanto tempo vai demorar o culto? E aí nós entendemos que elas estavam vindo de experiências de igreja com cultos intermináveis. Cultos de 2 ou 3 horas. Ou mais. E aí nós entendemos que a gente precisaria dar uma resposta para esse aspecto. E aí o que nós fizemos? Nós que vínhamos de uma tradição onde cultos duram 1h30, 1h40, nós tomamos uma decisão lá naquele primeiro momento de que os nossos cultos durariam 1 hora. E desde então, os nossos cultos começam pontualmente e terminam pontualmente 1 hora depois. E interessante que as pessoas de fora chegam e dizem, pô, que legal, a gente sabe a hora que começa, sabe a hora que termina. E a segunda pergunta que as pessoas faziam quando nós as convidávamos era, vai falar de dinheiro? Bom, aí a gente logo percebeu de que as pessoas ouviam de experiências de igreja onde o apelo financeiro era forte demais, o que assustava as pessoas. E aí nós tomamos desde o primeiro momento a decisão de que nós não faríamos uma coleta pública de dinheiro nas comunidades. E assim até hoje, Deus tem dado graça e temos nos sustentado apesar disso. O que nós fazemos? Uma prestação de contas mensal muito transparente, entradas, saídas, onde a gente gasta, mas sem aquele apelo
financeiro forte que muitas vezes caracteriza as igrejas evangélicas. E assim teria outras questões, quer dizer, nós precisamos aprender a lidar com as pessoas no sentido de levar a sério os seus questionamentos, até para que essas coisas que são secundárias não as impeçam de ouvir o evangelho. Então, se alguém vem a nós e vai embora por causa do evangelho, ok, cumprimos o nosso papel. Mas se alguém vai embora por alguma coisa secundária, nós erramos e nós falamos com aquela pessoa. Muito legal. Ô Zigo, cara, essa conversa é muito, muito bacana, muito importante, tanto para cristãos quanto para pessoas, às vezes, ainda que não conhecem uma igreja. Eu acho que essa é a típica conversa bacana para quem ainda pensa, né, em ir para uma igreja, em conhecer uma igreja, porque essa é uma conversa que quebra muitos paradigmas, abre algumas portas, torna o acesso um pouco mais leve para algumas pessoas que às vezes têm um pé atrás, né? E a gente está conversando aqui sobre a conferência Ressurgência, que é organizada pelo CTPI. Você é um dos diretores, né? A gente ouviu aqui de ti falando que tu foi convidado pelo CTPI para plantar uma igreja, o CTPI te dando um suporte para plantar uma igreja. Alguns anos depois, tu foi convidado para fazer parte da diretoria do CTPI. Fala um pouquinho para a gente o que é o CTPI e o que ele faz. A gente tem percebido que o CTPI tem promovido um movimento de igrejas semelhantes à comunidade Encontro, que surgem, são plantadas e são sustentadas por parceiros e essas igrejas têm essa visão de trazer uma proposta diferente, trazer um formato que atende, que alcança esses nichos da sociedade. Igrejas de diferentes denominações, de diferentes instituições, mas que têm essa tendência de alcançar nichos que igrejas de formatos mais tradicionais não conseguiriam alcançar. A gente percebe nos eventos do CTPI que o CTPI abrange esses projetos. Me fala um pouquinho mais sobre o CTPI, até para o pessoal que está nos assistindo entender o que é e qual que é a proposta. Talvez inicialmente esclarecendo, CTPI, Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja. Legal. É importante deixar claro, o CTPI não é uma denominação. Ótimo. Não quer ser uma denominação, mas os 5 diretores do CTPI são de denominações diferentes. Uhum. Então, como é que nós nos entendemos? Nós nos entendemos como um grupo que reúne pastores, líderes de diferentes denominações. O nosso grupo é absolutamente aberto. Nós tentamos reunir pessoas para nos ajudar em 2 eixos diferentes. Fortalecer pastores e líderes no cumprimento da missão que Deus lhes deu, pensando na plantação de novas igrejas, em primeiro lugar, e em segundo lugar, pensando na revitalização de igrejas já existentes. Não é assim, de forma alguma, que o case do momento são as igrejas plantadas. Não, pelo contrário. As igrejas novas, elas alcançam novos públicos. Isso não desconsidera, não diminui as igrejas já existentes, algumas delas centenárias. Elas têm uma história de bênção, elas têm uma história de pessoas alcançadas, de um avanço do reino de Deus que precisa ser honrado e que precisa ser valorizado. Mas também essas igrejas históricas, elas têm os seus desafios no sentido de alcançar novas pessoas. Então, o CTPI se propõe a realizar, por exemplo, uma conferência anual e fóruns regionais
que justamente reflete esses dois eixos. A revitalização de igrejas já existentes e a plantação de novas igrejas. Perfeito. Então nós, o CTPI, nós nos entendemos como uma organização a serviço da igreja local, para que a igreja local possa, de uma melhor forma, cumprir a sua missão, de alcançar novas pessoas. Muito legal. Muito bom. E uma das coisas, cara, que bom, eu sou membro de igreja, né? Nada mais que isso, né? Além de tesoureiro, claro. Mas uma das coisas que eu vi a partir de que eu comecei a frequentar os eventos do CTPI, conhecer um pouco mais, é como a gente não tem a noção, sendo membro, o quanto as igrejas e os pastores em geral se conectam, né? Se alimentam, se influenciam e constroem mesmo sendo de denominações diferentes. Então, às vezes, a gente tem a impressão de que a nossa denominação é algo fechado, né? Que vive aquela realidade, mas, na verdade, não. O CTPI tem um papel fundamental de troca de ideias, experiências, né? de conceitos, de trabalhar a nova plantação, olhar diferenciado e compartilhando isso com uma série de denominações ao redor do Brasil. Exatamente. O CTPI... Inovação. O CTPI revolucionou, todo mundo fala isso, o CTPI revolucionou o network entre os pastores, independente da denominação, ele rompeu as bolhas. Eu, por exemplo, a partir da minha origem, eu sempre fui um cara muito denominação. E durante os meus ministérios anteriores, eu sempre fui um sujeito muito denominacional, defendendo a denominação, e, por que não dizer, falando mal de outras denominações. Desculpe. De repente, o CTPI me abre os olhos no sentido de perceber de que o reino de Deus é muito maior do que a minha denominação. E de que, num tempo como o nosso, onde os perfis das pessoas são cada vez mais diferentes e cada vez mais seletos, uma igreja alcança um público, outra igreja alcança outro público, uma outra igreja alcança um outro público, e eu preciso confessar isso aqui, digo isso abertamente, de que nesse processo de plantação de igreja eu tenho aprendido muito mais de pastores e de comunidades de outras denominações do que da minha própria, até por causa da vivência e da caminhada que eles têm tido nessa questão de inserção na cultura, nessa questão da própria plantação de igreja. Então eu tenho aprendido a olhar para as outras denominações hoje, não como inimigos, pelo contrário, como soldados do mesmo exército que lutam em trincheiras diferentes. Se o outro perde, eu também perco. Se o outro ganha, eu também ganho. Por isso nós temos hoje liberdade, e é uma coisa muito legal na minha comunidade, de que quando eu proponho um auxílio financeiro, que a gente se envolva num projeto novo de plantação de igreja de uma outra comunidade, se há os recursos disponíveis, essa discussão não leva mais de 10 minutos. As pessoas imediatamente apoiam, porque criou-se a cultura de que nós estamos juntos numa batalha do reino, não como inimigos, mas como parceiros, como eu disse, lutando em trincheiras diferentes. Então, louva a Deus pelo trabalho que a Assembleia de Deus da esquina faz, ou que a Igreja Presbiteriana da outra esquina faz. Alcançam públicos diferentes que nós não alcançamos. Exato. Muito legal ver essa percepção hoje em dia, né? Uma percepção que antigamente não tinha. Não tinha. Né? Então, Isso me fez lembrar de um evento que a gente foi antes da pandemia. A gente teve o privilégio de ver o Timothy Keller em São Paulo, e ele terminou a palestra dele falando isso. Ele falou que nós só alcançaremos as nossas cidades para Jesus quando todas as igrejas cristãs deixarem as suas ideias na gaveta e se unirem pelo propósito maior, Jesus. E mostrarem, refletirem o propósito maior para a cidade, que é Jesus. E essa palavra dele foi muito forte no final da palestra. Então, é isso que o Zigolf tá dizendo. O CTPI, ele revolucionou o network, a gente fala, né? Network é muito gostoso, porque a gente vai desenvolvendo amizade, e os corredores, as pausas, né, entre as palestras, vai gerando isso,
porque a gente vai fazendo amizades e essas amizades vão unindo pastores, unindo igrejas, unindo visão em Jesus. E então os projetos vão apoiando outros projetos que estão levando Jesus para as cidades. E isso é fundamental. Muito legal, Zigolf, muito legal. Muito inspirador. Eu venho da área contábil, né? E a gente tem uma frase na área contábil que é assim: a essência sobre a forma. Uau. A essência é Jesus. A forma a gente pode fazer de qualquer jeito. Né? Isso aí. Às vezes a gente olha para outras igrejas e vê o culto delas, a gente pensa, os caras são meio malucos. Mas Deus está fazendo a obra ali. Nas igrejas, o lugar onde a igreja luterana mais cresce hoje no mundo são em alguns países da África. Angola, por exemplo, os cultos duram 4 horas. 3 horas e 45 horas de dança. Tempo de dança. Se você olha para as nossas igrejas luteranas brasileiras, Deus o livre, alguma coisa assim. Os jeitos de Deus, né, fazer a sua comunidade levar a sua missão adiante no seu local. É isso aí. Vamos terminando então aqui, Drogo. Vamos finalizando aqui. Uma conversa deliciosa. Muito boa, muito boa. Né? Zigolf, muito obrigado, né, pelo seu tempo, por ter vindo aqui até o nosso estúdio, né, fazer esse compartilhamento da sua história e também falar um pouco da cultura no exílio, né, que nós trabalhamos tanto lá na Conferência Ressurgência 2024. Né? Então, queremos aqui como TronoCast, Ricardo Barbi aí nos bastidores, nos ajudando hoje nas gravações, né? Mas queremos nós aqui do estúdio, junto com o Drogo, te agradecer pela oportunidade, pela honra de te receber aqui. Eu agradeço vocês e quero dar uma palavra de incentivo para vocês dizer, vamos adiante com esse projeto de vocês, ele é muito bom, porque, de novo, vocês chegam em lugares ou chegam em pessoas onde igrejas não chegam. Então, a gente precisa entender essa multiformidade da missão de Deus nos nossos dias e das oportunidades e das portas que se abrem onde alguém precisa entrar. E vocês descobriram uma oportunidade dessa e que Deus abençoe, o Espírito de Deus inspire vocês nessa caminhada. Muito obrigado pela oportunidade. Deco, obrigado mais uma vez. Ricardo, TronoCast, a vocês que nos assistem, muito, muito obrigado. Sempre uma honra estar aqui. Zigolf, conte sempre com a gente, comigo, com a Igreja do Campeche, com o TronoCast. Que privilégio te ouvir sempre. Para mim, eu estava aqui ouvindo e estava pensando, cara, é sempre muito bom ouvir o Zigolf, é sempre uma aula. Para mim é sempre uma aula. Então, gratidão. Espero estar de novo sempre com vocês no CTPI, nas conferências, nos encontros. É sempre muito bom. Muito, muito obrigado. Zigolf, grande abraço. E aqui, quem é da nossa região e gostaria de conhecer a comunidade Encontro, onde encontra? A gente se reúne ali no Centro Empresarial Terra Firme, ali do lado do Shopping Itaguaçu, no andar ático, todos os domingos às 19 horas. 19 horas. Perfeito. Então tá bom. Você já sabe aí, se quiser conhecer a comunidade Encontro, em Terra Firme, 19 horas todos os domingos. Obrigado, gente, que nos acompanhou aí em mais um episódio do TronoCast Podcast. Lembra de compartilhar, curtir, porque assim você leva tudo que a gente compartilhou aqui para mais pessoas, tá bom? Muito obrigado a todos aqui da mesa e também Ricardo Barbi e a você que nos acompanhou até agora. Um abraço.